Bom dia, turma. Tudo bem com todos vocês? Espero que estejam todos bem para essa nossa aula agora aos sábados, não é? E na aula de hoje a gente vai fazer uma pequena revisão dos conteúdos da semana, ok? Então vamos lá, revisando o que nós vimos nas aulas de língua portuguesa essa semana. Nós vimos na última aula pontuação, nós focamos o nosso assunto em 3 sinais de pontuação, que eram os 2 pontos, o travessão e as aspas, né? Então vamos fazer aqui uma recapitulação. Os 2 pontos. Vocês lembram aí a utilidade dos 2 pontos? Eles vão servir para anunciar algo, não é? Então coloquei alguns exemplos aqui, algumas situações, não é? Resumindo, 1. Anuncia a fala da personagem. Os 2 pontos, então, anuncia sempre a fala de um personagem. 2. Anuncia uma enumeração ou lista de itens. 3. Anuncia uma citação. 4. Introduz uma explicação ou esclarecimento sobre algo mencionado anteriormente. 5. Introduz exemplos, avisos, notas ou informações importantes. Então, gente, quando forem fazer alguma leitura, ler algum texto, principalmente textos narrativos, que utilizam mais os 2 pontos, porque tem mais diálogos, não é? Prestem atenção e tentem lembrar das diversas situações de uso, porque vocês talvez estejam lendo os textos e não estejam prestando atenção ao sinal de pontuação, ok? E o travessão, que é esse símbolo aí, ele vai indicar a fala de um personagem, ok? Tá aí, olha, a professora disse, 2 pontos, está anunciando a fala, e a fala vem marcada com um travessão. 2. Nos pensamentos e nas citações diretas, o autor também usa o travessão longo para fazer esclarecimentos que ele mesmo decide introduzir à margem da conversa. É como se estivesse tendo a conversa dos personagens e o narrador quisesse colocar alguma explicação no meio da conversa, ok? Então você vê aí no exemplo. Ele não virá, pensou Maria, sem sua filhinha. Então o narrador, ele se intrometeu aí na fala, não é? Essa fala do narrador, esse pensamento, esse esclarecimento do narrador, ele vem entre travessões também. Vocês vão ver em alguns textos que isso vai acontecer. E as aspas, gente, para finalizar, quando devo usar as aspas? No início e no fim de citações, porque as aspas elas indicam que o que está sendo escrito não foi o autor quem disse, né? Ele está pegando a fala, ele está se apropriando da fala, ele está citando, né, a fala de outra pessoa. Então, início e fim de citações, início e fim de transcrições de outros textos. 3. No início e no fim de palavras e expressões que não se enquadram na norma padrão e culta do português, como estrangeirismos, neologismos, arcaísmos, gírias e expressões populares. Então, as aspas elas servem para dar destaque a uma palavra também. Uma palavra estranha que mereça um destaque. O que seria uma palavra estranha? Um estrangeirismo, um neologismo, um arcaísmo, gírias e expressões populares. São palavras diferentes da norma padrão, né? 4. No início e no fim de palavras e expressões que se pretendem destacar, conferindo-lhes ironia ou ênfase. Quando você usa uma palavra com ironia, não é? Você pode colocar, destacar, você pode expor essa ironia através das aspas, ok? Você coloca a palavra entre aspas, que o leitor vai entender que aquela palavra está sendo usada de forma irônica. Então, é um recurso muito importante aí que vocês têm no texto de vocês, né? 5. No início e no fim de nomes de obras literárias ou artísticas, como títulos de livros, de obras de arte, de filmes, de músicas, etc. Títulos, né, gente? De canções, títulos de filmes, títulos de livros. Tem que vir entre aspas também, ok? Então, gente, o gênero que nós vimos essa semana foi a crônica. É um gênero bem legal, porque é um gênero narrativo. E os textos narrativos são os que os alunos mais gostam, né? Não é chato, às vezes é divertido. Geralmente as crônicas são textos divertidos, não é? Às vezes são textos reflexivos, mas na maioria das vezes elas têm humor. Então vamos ver aqui. Esse aqui, gente, é o material da aula de vocês, da TV. Então quem não assistiu a aula na TV essa semana, tá aqui mais ou menos o resumo do que eles exporam, né? Na aula deles, esses dias. Então vamos lá, gente. As origens da crônica. Na crônica, o tempo é o elemento principal. O próprio nome remete ao deus grego Cronos, personagem que ainda hoje habita o imaginário popular, sobrevivendo como personagem de HQs, filmes e games. Cronos significa tempo e tem várias derivações.
cronômetro, cronograma, cronologia e crônica. Toda palavra que tem esse radical crono, ele tem a ver com tempo, ele está relacionado a tempo, ok, turma? Então, o tempo é o elemento principal da crônica, porque narra fatos recentes, corriqueiros, e também porque restringe a história a um período limitado de duração. Como a crônica é uma narrativa do dia a dia, do cotidiano, então ela registra o que está acontecendo agora. Não é? Dessa forma, ela está fazendo um recorte temporal de uma época. Apresentação do gênero. A crônica apresenta como características principais. Essas 6 características aí vocês podem até anotar, tá bom? Primeiro, a crônica é um texto curto. Segundo, linguagem simples e coloquial. Coloquial é a linguagem popular do dia a dia. Episódios que retratam acontecimentos do cotidiano. Narrativa com toques de humor ou ironia. Poucos personagens, tempo e espaço reduzidos. Foi o que a gente viu naquela minha última aula, né? E é o que vocês perceberam lendo as crônicas que a gente está colocando para vocês. O cronista observa a realidade e transforma as situações mais comuns em grandes acontecimentos, convidando o leitor a perceber o mundo de maneira diferente como ele. Então, gente, uma situação que aparentemente é simples, é banal, é comum, para o cronista ele pode extrair muitos significados da mínima situação. Pode ser um mendigo que ele viu na rua, pode ser uma briga entre famílias, pode ser um presente que o pai dá para o filho. Não importa, qualquer situação do dia a dia, do cotidiano, pode se transformar numa crônica, ok? Então, vamos lá, gente. Aqui na aula de vocês da TV, eles falaram da finalidade da crônica, porque geralmente eles cobram muito a finalidade do gênero, né? Então, vamos lá, gente. As crônicas são textos produzidos para serem veiculados em canais de comunicação, como jornais, revistas e e-mails eletrônicos, como sites e blogs. Isso eu não coloquei na aula de vocês, esse ponto, gente. O meio que eles usam para veicular as crônicas, a maioria das crônicas são escritas em jornais mesmo. Ela é uma página do jornal, ok? E como hoje tudo é online também, tem muitos blogs, né? Muitos sites que publicam crônicas também, diariamente estão publicando essas crônicas. Isso porque é um tipo de texto que transita entre jornalismo e literatura. No Brasil, o gênero surgiu junto com a imprensa local, em meados do século XIX, e teve Machado de Assis e José de Alencar como um dos primeiros influenciadores desse tipo de texto. No mundo, a crônica circula há muito mais tempo. Relatava feitos da realeza, do clero, e conta até como um dos livros da Bíblia. A finalidade da crônica é contar um fato de maneira rápida e, se possível, engraçada. E na minha aula vocês viram que eu falei que vai muito mais além. Indiretamente, a crônica ela acaba servindo como uma forma de retratar a sua época, o seu tempo, não é? Os seus costumes, a sua cultura. Então, gente, eles colocaram também os grandes cronistas da literatura brasileira. Eles colocaram alguns, os principais, não é? Vamos lá, o principal é um nome que todo estudante de língua portuguesa conhece, que é Machado de Assis, né? Foi ele quem criou a Academia Brasileira de Letras. É considerado o maior escritor do Brasil. Então, vamos ver um pouquinho aqui sobre ele. Olha, Machado de Assis foi poeta, romancista, contista e cronista. Machado de Assis fez da crônica um instrumento para denunciar as mazelas sociais de seu tempo, meados do século XIX, entre elas a escravidão. As obras de sucesso dele aí, Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro. Esses 2 livros são romances, viu? Não são livros de crônicas. Mas vamos ler um trechinho aqui da obra do Machado de Assis, né? Gente, essa crônica ele escreveu no dia 1º de janeiro de 1863. Vamos ver o que ele diz. Abre-se o ano de 63. Com ele se renovam esperanças. Com ele se fortalecem desanimados. Reunida a família em torno da mesa, hoje mais galharda e profusa, festeja o ano que alvorece, de rosto alegre e desafogado coração. 62, decrépito, enrugado, quebrantado e mal visto, rói a um canto o pão negro do desgosto que lhe atiram tantas esperanças malogradas, tantas confianças iludidas. Pobre ano de 62. Então, pelo que o cronista está escrevendo, gente, o ano de 1862 não foi um ano muito bom. Aconteceu alguma coisa ruim nesse ano, né?
Foi mais ou menos uma espécie de 2020 do século XIX, né? Um ano ruim. Então vamos lá, gente. Lima Barreto foi um cronista de senso crítico aguçado, denunciou o racismo, a intolerância e o preconceito na sociedade brasileira do início do século XX. O Lima Barreto ele é um autor extremamente irônico, ok? E com a ironia ele consegue criticar, ele consegue denunciar todas as mazelas do Brasil, gente. Eu aconselho muito a leitura do Lima Barreto para vocês, porque apesar dele ter escrito no início do século XX, as crônicas dele ainda são muito atuais, entendeu? As coisas que ele fala são os mesmos problemas que a gente vê no Brasil até hoje, as mesmas mazelas, entendeu? Então, até hoje ele é atual, é moderno e atual, e para mim é um dos maiores cronistas do Brasil. Eu aconselho vocês a procurarem textos dele, vocês vão gostar. Então vamos ver aqui um trechinho. Os percalços do budismo. Vamos ver um trecho aqui dessa crônica dele. Um belo dia veio um soldado buscar-me e levou-me para a chefatura de polícia, onde me levaram a um doutor. Percebi que me acusavam de maluco. Disse-lhe que não era louco e, mesmo que o fosse, segundo a legislação em vigor, não sendo eu indigente, competia a meus pais, pois os tinha, internar-me em um hospital adequado. Não quis saber de leis e outras malandragens e remeteu-me para a Praia da Saudade, como sofrendo de mania religiosa. O que me aconteceu aí, onde, em geral, me dei bem, contarei num próximo livro. No Brasil, meu caro, doutor ou nada. Então, gente, ele está denunciando aqui, não é, a forma como eles tratavam as pessoas que eles julgavam ser loucas, né, as pessoas diferentes, e que até hoje assim a gente não vê muita diferença, né? A forma como a polícia está tratando, não é? Aqui o réu, no caso, que foi preso. Então, gente, eu aconselho que vocês leiam textos curtos do Lima Barreto, ok? Não, como vocês estão lendo pelo celular, pelo computador, por tablet, sei lá, é melhor que vocês leiam textos mais curtos, entendeu? Então, a crônica é o gênero ideal para vocês. Carlos Drummond de Andrade, todo mundo conhece, né, também. É um nome muito falado, muito conhecido. Ele era poeta. Geralmente, ele é mais associado à poesia, né? Mas ele também era cronista. Então, diz aí, Carlos Drummond de Andrade colocou uma ponte entre a crônica e a poesia. Sua vasta produção literária no gênero foi marcada pelo dialogismo entre literatura e jornalismo, marcado por um lirismo inconfundível na segunda metade do século XX. Pessoal, tem umas palavras aqui que vocês acharam esquisitas, né? Por exemplo, dialogismo entre literatura e jornalismo. Quer dizer, gente, que ele conversava, quando ele escrevia, ele usava uma linguagem da literatura, uma linguagem bem poética, mas, ao mesmo tempo, ele usava a linguagem do jornalismo, quando ele destacava os fatos do cotidiano, ok? Então é isso que ele quis dizer. Ele misturava fatos da realidade do cotidiano com a poesia dele. Por isso que os textos dele são tão legais. Ele tem livros de histórias bem curtas, viu, gente? Também, crônicas bem curtinhas. E eu acho legal que vocês leiam os textinhos do Carlos Drummond de Andrade, vocês vão gostar. É bem legal. Vamos ver um trecho aqui. Eu fui mais um cronista, um amigo e companheiro da hora do café da manhã que um escritor. Um homem que registrava o cotidiano e o comentava com um possível bom humor para não aumentar a tristeza e a inquietação das pessoas. Considerava o jornal um repositório de notícias tremendas. Então, o meu cantinho do jornal era aquele cantinho em que procurava distrair as pessoas dos males, dos aborrecimentos, das angústias da vida cotidiana. Tá aí, não é? Carlos Drummond de Andrade. E aqui a Clarice Lispector, viu? Também, na minha opinião, a maior escritora do Brasil. Vamos ler um pouquinho aqui sobre a vida dela. Clarice brilhou nas páginas de jornais e revistas de 1946 até o ano de sua morte, em 1977. Produziu mais de 700 crônicas. E sua liberdade temática permitiu confissões, divagações e relatos de encontros em festas com Caetano Veloso e Guimarães Rosa. Falou também de suas impressões de leituras preferidas, Rubem Braga, Nelson Rodrigues e Gabriel Garcia Marques, entre outros.
Vamos ver um trechinho aqui do livro da Clarice Lispector. Declaração de amor, trecho. Esta é uma confissão de amor. Amo a língua portuguesa. Ela não é fácil, não é maleável. A língua portuguesa é um verdadeiro desafio para quem escreve. Sobretudo para quem escreve tirando das coisas e das pessoas a primeira capa de superficialismo. Wellington Soares, gente, esse cronista é de Teresina. Diz o que aí? Contista, cronista, agitador cultural e principalmente professor. Natural de Teresina, suas crônicas exploram a beleza plástica da cidade, assuntos políticos e sociais, assim como o cotidiano, a visão e a linguagem de um simples cidadão teresinense. E aí tem aí os livros de sucesso dele, Por um Triz e O Dia em que Quase Namorei a Xuxa. E aí tem a crônica dele que foi lida, não é? Na aula. A gente pode até reler ela aqui rapidamente. A crônica chamada Avião. Prestem atenção na pontuação, viu, gente? Eu vou reler aqui. Prestem atenção no tema e na pontuação do texto. Avião. Paizinho, me conta uma história. Era uma vez um doido muito bacana chamado Avião. Viram o travessão aí indicando a fala do pai? E agora o filho vai falar. Avião, por quê? Ele vivia imitando barulho de avião. Assim, ão. E, com um braço, fazia acrobáticas piruetas, como se fosse um de verdade. Que legal! Que mais ele fazia? Gostava de distribuir brinquedos para as crianças. Um Papai Noel? Sim, o mais bondoso e simpático que já existiu. Você ganhou presentes dele? Muitos. Ele andava com um jacá cheio de brinquedos. Quando apontava na quina do Lindolfo Monteiro, desembestávamos alegres para abraçá-lo. Recebíamos-nos sempre com um sorriso enorme no rosto. Era o mais feliz de nós todos. O que ele dava para vocês? Bola, revólver, peão, carro, peteca. Como ele conseguia todos esses brinquedos? Comerciantes do Mercado Velho e Redondezas davam para ele. Por quê? Gostavam dele. Também, se não dessem, ele pegava a si mesmo. Ele seria capaz disso? Claro, o avião era capaz de tudo para ver uma criança feliz. Conta mais sobre ele, paizinho. Ele vivia pulando no rio Parnaíba da ponte metálica. Não acredito. Era sim. Ele dizia ser o Tarzan. Botava uma faca na boca e jogava uma boneca no rio. Em seguida, batendo no peito e dando aqueles gritos, saltava para salvá-la. Que corajoso. Ele não tinha medo de morrer afogado? Não. Salvar a jovem em apuros era o mais importante. Você falou que era uma boneca. Falei sim. Mas para ele, que se achava o Tarzan, ela era uma garota que precisava de ajuda. Afinal, para que servem os heróis? É mesmo. Agora sei por que você fala tanto nele. Ele era meu herói preferido. Mas por que você está chorando, paizinho? Porque ele traz de volta toda a minha infância. Ele era para nós, garotos da Clodoaldo Freitas, uma pessoa muito especial. Não é melhor, paizinho, você dormir comigo esta noite? Gente, essa crônica de Teresina é interessante, sabe por quê? Porque meu pai falava desse cara, do avião. Meu pai falava mesmo do cara que pulava da ponte metálica no rio Parnaíba. E se eu não me engano, gente, a história é um pouco triste, porque parece que ele, num desses pulos que ele dá da ponte metálica, ele acaba falecendo. Ele morre afogado no rio Parnaíba, não é? Então é uma história interessante porque conta um fato real, gente, de Teresina, não é? E um recorte temporal, um recorte de uma época, não é? Algo que acontecia naquele tempo mesmo, né? De verdade. Por isso que é legal a gente ler crônicas, né? Para entender um pouco mais sobre a época que a gente está vivendo e sobre as épocas passadas, né? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e um abraço a todos. Até a próxima aula.